Olá, nós somos Neuze Galindo, da equipe 2C Nossa Senhora de Fátima e também da equipe Nossa Senhora dos Aflitos, da nossa Intercessão de Jaú. Estamos aqui para convidá-los a participarem da noite de formação, na qual o movimento vai nos proporcionar. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Agora vamos proclamar a palavra de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro se perde e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E agora, dando continuidade, vamos pedir a intercessão do Padre Cafarel para conduzir e orientar esta noite de formação. Deus nosso Pai, pusestes no fundo do coração de vosso servo Henrique Cafarel o impulso de amor que o ligava sem reservas a vosso filho e o inspirava a falar dele. Profeta para o nosso tempo, ele mostrou a dignidade e a beleza da vocação de cada um, conforme a palavra de Jesus dirigida a todos: vem e segue-me. Ele tornou os esposos entusiastas da grandeza do sacramento do matrimônio, que significa um mistério de unidade e de amor fecundo entre o Cristo e a Igreja. Mostrou que sacerdotes e casais são chamados a viver a vocação para o amor. Orientou às viúvas o amor mais forte que a morte. Levado pelo Espírito, conduziu muitos fiéis pelo caminho da oração. Arrebatado por um fogo devorador, era habitado por vós, Senhor. Deus nosso Pai, pela intercessão de Nossa Senhora, pedimos que apreceis o dia em que a Igreja há de proclamar a santidade de sua vida, para que todos encontrem a alegria de seguir vosso Filho, cada um segundo sua vocação no Espírito. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. Boa noite, casais das equipes de Nossa Senhora. Eu sou o Rubinho. Eu sou o Bega. Pertencemos à equipe 2A Nossa Senhora da Saúde. Somos casados há 44 anos. Temos um filho e uma filha e 2 netas. Pertencemos ao movimento das equipes de Nossa Senhora há 40 anos. E hoje, nesta noite de formação, nós estamos representando as equipes 2A, 8B e 7C. Muito bem. Nesta noite de formação, nós vamos começar a refletir sobre um livro que o Padre Anderson, conselheiro espiritual do setor A, nos propôs para este ano de 2021. Esse livro da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, tem como título Sou Católico e subtítulo
vivo a minha fé. Esta obra é proposta pela CNBB, tem como objetivo ajudar os católicos a conhecerem melhor a sua fé para poder melhor testemunhá-la. Traz exposições breves e essenciais sobre aquilo que os católicos creem, como rezam e como são chamados a viver. É como se fosse um pequeno resumo do Catecismo da Igreja Católica e de alguns documentos do magistério da Igreja. Para que a gente possa dar início a essa reflexão, então, eu vou pedir para a Bega ler um trecho da carta de São Tiago. Meus irmãos, se alguém disser que tem fé, mas não tem obras, que lhe aproveitará isso? Acaso a fé poderá salvá-lo? Se o irmão ou irmã não tiverem o que vestir e lhes faltar o necessário para a subsistência de cada dia, e se alguém dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhes der o necessário para a sua manutenção, que proveito haverá nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, está morta em seu isolamento. Estais vendo que o homem é justificado pelas obras e não simplesmente pela fé. Santiago, em toda a sua carta, ele é muito objetivo e muito claro. E nós vemos nesse trecho que nós colocamos aqui, que fala sobre a fé, porque nós vamos, conversar sobre como viver a fé, e esse talvez seja o grande desafio de nós católicos, como que a gente vai viver a nossa fé. São Tiago dá algumas dicas muito interessantes, A primeira delas, ele diz claramente, a fé, se não tiver obras, é morta. E ele não diz uma vez só, ele diz várias vezes. Então, é claro que a fé é necessária para que a gente possa vivenciar aquilo que Jesus nos propõe. Mas é preciso que a gente coloque em prática essa fé. Se ficar só sem ação, alguma coisa está faltando. E São Tiago deixa bem claro aqui. Interessante é que São Tiago fala uma coisa muito interessante, Quando a gente vai acolher alguém, quando a gente vai transmitir a palavra para alguém, se ficar somente na transmissão da palavra e a gente se esquecer de ver as necessidades daquela pessoa, alguma coisa está faltando. Alguma coisa faltou. Isso não sou eu que estou dizendo, é o próprio Santiago diz aqui, Ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos e não lhe der o necessário, que proveito haverá nisso? É claro que você acolher uma pessoa, é claro que você demonstrar carinho, atenção para uma pessoa é importante. Mas se essa pessoa está com fome, está com frio, necessita de algo, a gente tem que fazer o possível para que a gente possa providenciar o bem-estar dessa pessoa. No final, Santiago diz, estais vendo que o homem é justificado pelas obras e não simplesmente pela fé. Então, nós católicos temos que professar a nossa fé não somente por palavras, mas também por meio do testemunho, da conduta cotidiana. A fé é um dom precioso de Deus que nós recebemos de presente no dia em que nós recebemos o sacramento do batismo. É preciso, então, conhecer e aprofundar esse dom que Deus nos deu, e quanto mais nós o conhecermos, tanto mais por ele nós nos encantaremos com o desejo sempre mais profundo de vivê-lo. Então, o livro Sou Católico e Vivo a Minha Fé, que vai ser refletido durante todo o ano de 2021, tem vários capítulos. E nessa noite nós vamos refletir sobre o capítulo 1. E no capítulo 1 nos é colocado a revelação de Deus, em busca do sentido da vida e da felicidade. Ou seja, o ser humano em busca da felicidade.
para elucidar, para que a gente possa, né, refletir sobre esse tema, a Bega vai ler um trecho da carta de João. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João, capítulo 3, versículo 16. Então vejam que o desejo mais profundo do ser humano é encontrar o sentido da vida e ser feliz. Não apenas por um momento, mas sempre e plenamente. Desejamos a realização total de nós mesmos nas pequenas e nas grandes coisas. Nosso coração é feito para a beleza e para a felicidade, para amar, para ser amado, para buscar a verdade e fazer o bem. A verdade é o próprio Cristo. Fazer o bem é o amor que Cristo nos ensinou, amai-vos uns aos outros. O desejo do nosso coração é encontrar a Deus. E esse nosso anseio por Deus fez de Santo Agostinho rezar assim: Fizeste-nos para ti, Senhor, e nosso coração está inquieto até que repouse em ti. Então, Deus nos fez para Ele, e o nosso coração está inquieto enquanto não o encontrá-lo. E nessa busca por Deus, o homem e a mulher percebem as suas limitações. E o grande desafio de cada um de nós, cristão, é descobrir o rosto de Deus no rosto dos irmãos, das irmãs, dos pobres, dos sofredores e dos excluídos. E esse que é o grande desafio de nós, cristãos. Realmente encontrar ou ver o rosto de Cristo nas pessoas mais, necessitadas. Os sofredores, os excluídos, aqueles que passam fome, que São Tiago bem colocou. E cabe a nós, agirmos para poder, fazer com que essas pessoas sofram menos, É um grande desafio para todos nós. Eu sempre digo que ser cristão, demonstrar a nossa fé, muitas vezes é fácil, O difícil é na hora do agir. O difícil é você realmente ver no outro o rosto de Cristo. O segundo ponto que nos é colocado sobre a revelação de Deus diz respeito a Deus vem ao nosso encontro. E a Bega vai ler um outro trecho de João. E a palavra se fez carne e veio morar entre nós. João, capítulo 1, versículo 14. Se antes Deus, que amou tanto o mundo, deu seu Filho, Jesus se fez carne e veio morar entre nós. Deus não nos deixa sozinhos em nossos desejos, em nossos pensamentos. Ele vem ao nosso encontro mostrando-se como origem da vida, Criador de todas as coisas, revelando-se na própria natureza. Deus se revela na natureza. Quando nós vemos uma criança sorrindo, ou mesmo chorando, uma criança alegre, uma criança feliz, quando nós vemos o céu estrelado, quando nós vemos a beleza de uma flor, é a presença de Deus. Deus está se comunicando conosco. Deus comunica-se a nós desde o princípio, através do universo que Ele criou. Ele está presente na história da humanidade e se revela nas circunstâncias concretas da vida do ser humano. Em todo momento, Deus se revela. Cabe a nós, entender, cabe a nós ouvir
cabe a nós aceitá-lo em nossas vidas, né? A nós compete o quê? Descobrir na obra criada a assinatura do autor. Então, assim como nós vemos uma tela, uma pintura, né, bonita, a gente procura o nome de quem pintou, ou procura saber. Assim também, Deus criou o mundo e nós temos que encontrá-lo nesse mundo tão maravilhoso que ele nos criou, né? E ele vem ao nosso encontro em todas essas situações, né? Deus manifesta-se próximo, amigo, íntimo, disponível e, principalmente, misericordioso. Revela-se amorosamente a nós por meio de seu Filho Jesus Cristo, que ele nos deu. Jesus morreu por nós e ressuscitou por nós, né? E Deus é misericordioso. Ainda bem. A misericórdia de Deus é muito grande. Se não fosse assim, talvez o ser humano não existiria mais, né? O terceiro aspecto sobre a revelação de Deus é a própria revelação de Deus. A Bega vai ler, então, outro trecho de João. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho único, que é Deus e está na intimidade do Pai, foi quem o deu a conhecer. João capítulo 1, versículo 18. Então ninguém jamais viu a Deus, mas sabemos que Ele existe, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz e nos dá, né? Deus se revela de modo pleno nos acontecimentos da vida de Jesus, na sua morte, na sua ressurreição e principalmente no dom do Espírito Santo, que deu origem à igreja a qual nós pertencemos. Essa revelação está contida em 3 bases. Primeiro, na Sagrada Escritura. Segundo, na tradição viva da igreja. E terceiro, em seu magistério. Então, esse livro nos propõe a gente refletir brevemente sobre esses três aspectos que acabei de falar agora. O primeiro deles, a Sagrada Escritura. Nela, sabemos que Deus acolheu a fé de Abraão, estabeleceu com ele uma aliança e, a partir de sua descendência, deu origem ao povo eleito. Ele esteve presente em sua história por meio de palavras e ações libertadoras que foram transmitidas oralmente de geração em geração e continuam sendo transmitidas. Anotadas pouco a pouco sob inspiração do Espírito Santo, tornaram-se o Antigo Testamento, que é parte da Escritura Sagrada e que narra o tempo de preparação da vinda do Messias prometido, que é Jesus. Deus toma a iniciativa de se comunicar. A sua presença faz parte da história dos homens por meio de seu Filho enviado ao mundo. E este é um instante decisivo para a vida e para a história do mundo. Na simplicidade de uma criança que nasceu numa manjedoura, Jesus se torna o grande acontecimento da humanidade. Jesus nasce numa simplicidade, na humildade, com seus pais ao seu lado, sem lugar digno para nascer, para mostrar que temos que ser simples, que temos que ser humildes. E é isso que Jesus nos deixou como exemplo. As primeiras comunidades cristãs, também inspiradas pelo Espírito Santo, registraram os fatos da vida e os ensinamentos de Jesus. Ao mesmo tempo que essas primeiras comunidades vivenciavam, elas explicavam esses ensinamentos
e aplicavam às diferentes situações concretas da vida. Assim, formaram um outro conjunto de escritos que completava os escritos sagrados do Antigo Testamento, o Novo Testamento. Dessa maneira, nós temos então a Sagrada Escritura, que é a Bíblia. O segundo ponto, a tradição. Tradição significa transmissão. A tradição da Igreja é o conteúdo do rico processo de comunicação e interpretação da Escritura pela Igreja. Ela complementa os evangelhos e compreende as palavras, os atos, os gestos e sinais de Jesus, que as primeiras comunidades cristãs, assistidas pelo Espírito Santo, reconheceram como autênticas e fundamentais para definir a identidade cristã. Então, a nossa identidade cristã está baseada nessa tradição da Igreja. Quando as primeiras comunidades cristãs começaram a transmitir, a ensinar e a vivenciar, né, as palavras, as atitudes, os gestos de Jesus. Todos nós conhecemos as palavras, os gestos de Jesus, quando ele acolhe os pecadores, os sinais de Jesus, quando ele abençoa as crianças, quando ele cura as pessoas que estão doentes. Então, tudo isso nos faz, né, definir a nossa identidade cristã. A tradição, ela é viva, porque ela continua válida e necessária até hoje. Ela é rica e inesgotável. Não vai se acabar nunca. Enquanto o ser humano existir, não vai acabar. Ela é fé autêntica que recebemos dos que nos precederam. Ela ajuda a preservar a fidelidade a Jesus de Nazaré. Temos que ser fiéis ao que Jesus nos ensinou, ao que Jesus nos deixou. Essa palavra fidelidade é muito ampla. Temos a fidelidade conjugal, que não se resume só na questão da traição sexual, mas em todos os momentos de nossa vida. No dia a dia, a começar de um bom dia, de um agradecimento pelo alimento que comemos, que nossa esposa fez, pela roupa que ela lava e conserta. Todos os momentos, seja pequenos ou grandes da vida do casal, nós podemos manifestar a nossa fidelidade. A Sagrada Escritura e a tradição, o que são? Um único tesouro confiado à Igreja. Elas são realidades integradas e complementares. Em conjunto, elas nos revelam o plano do amor de Deus. Realidades integradas porque, assim como numa máquina, né, as engrenagens se movem para poder funcionar a máquina, assim também a Sagrada Escritura e a tradição são integradas e elas se complementam. Para finalizar, o magistério da Igreja é a autoridade a serviço da palavra de Deus e requer obediência e acolhimento fiel, tanto dos que ensinam como dos que recebem o ensinamento. Jesus confiou aos apóstolos e seus sucessores, né, os padres, bispos, a função de ensinar e dirigir o povo de Deus na fidelidade à sua palavra. Novamente a palavra fidelidade, né? Magistério significa ensinamento. E o magistério, ele é assistido pelo Espírito Santo. E em nome de Jesus, interpreta autenticamente a palavra de Deus. Então os padres, os bispos, o Papa, eles interpretam autenticamente a palavra de Deus. A tarefa de toda a igreja, pastores e nós fiéis, é evangelizar, anunciar o reino de Deus, vivenciar, colocar em prática no dia a dia
os ensinamentos de Jesus. E eu me lembro de uma passagem de São Mateus, no capítulo 7, quando ele diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim quem faz, né, a vontade de Deus. Então é preciso que a gente coloque em prática a palavra de Deus. Para finalizar, meus irmãos, o que isso tem a ver com a nossa vida de equipe, né? Dentro da equipe, nós temos que vivenciar a nossa fé. Todos nós sabemos que o carisma das equipes de Nossa Senhora é a espiritualidade conjugal. O padre Cafarel, quando deu início ao movimento das equipes de Nossa Senhora, disse claramente, né, foi inspiração do Espírito Santo que me ajudou, junto com os casais, a criar o movimento das equipes de Nossa Senhora. E aliado ao carisma das equipes de Nossa Senhora, nós temos algo muito importante, que nunca podemos nos esquecer, que é a mística das equipes de Nossa Senhora. E a mística das equipes de Nossa Senhora tem um triplé. O primeiro deles é, quando nós nos reunimos em nome de Cristo. O nosso movimento, ele é cristológico. Tem como Maria, Mãe de Deus, patrona, intercessora, mas é cristológico. O padre Cafarel diz bem, entramos nas equipes de Nossa Senhora para melhor conhecer a Jesus, para melhor amar a Jesus e para melhor servi-lo. Então, é importante que a gente deixe bem claro isso. Nos reunimos em nome de Cristo. E temos a passagem que Jesus nos deixa, né? Quando ele diz, onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estou no meio de vocês. O segundo aspecto, a base da mística das equipes de Nossa Senhora é a ajuda mútua, ou a entreajuda. Outro dia, no pós-EACRE, o Dom Moacir falou várias vezes sobre a entreajuda, ou ajuda mútua, que é algo de muito importante para nós equipistas, e que vai de encontro àquilo que Santiago falou. Quando nós vamos levar a palavra de Deus, quando nós vamos acolher uma pessoa, nós temos que ver a necessidade dessa pessoa. E a ajuda mútua, dentro do movimento das equipes de Nossa Senhora, diz respeito à espiritualidade, diz respeito a crescimento espiritual, mas também e principalmente a ajuda material. Então é muito importante que nós tenhamos isso em mente. A ajuda mútua dentro do movimento das equipes de Nossa Senhora é tanto espiritual, os casais rezam um pelos outros, né? No Magnífico nós fazemos isso, e quando preciso, a ajuda material se faz necessária. E a terceira base da mística das equipes de Nossa Senhora é o testemunho. O movimento das equipes de Nossa Senhora nos oferece tantas coisas, não? Nos formam, né? E nós temos que fazer o quê? Guardar para nós? Não, a parábola dos talentos não diz isso, né? Diz ao contrário, que aquilo que a gente recebe, a gente deve, né, levar para os outros, desenvolver o reino de Deus. Então é preciso que nós testemunhemos. E dentro do movimento, nós temos aqui em Jaú, principalmente, um momento muito, né, significativo para o testemunho de nós casais, que é o encontro de noivos. No encontro de noivos, nós vamos testemunhar o amor de Deus. Ah, mas eu não sei falar. Não precisa falar. Não precisa ir lá para falar nada. Só o fato de você ir lá e servir, se colocar a serviço, fazer um lanche, dizer um bom dia, dizer uma boa noite, está ótimo, está muito bom. Então, casais, desculpe passar um pouquinho do tempo, mas é um tema muito interessante. E como é o primeiro tema do ano, eu acho que precisaria de uma reflexão um pouquinho maior. É preciso que a gente se conscientize de como que nós vamos viver a nossa fé. Eu sou católico e como que eu vivo a nossa fé? Esperamos que, com toda essa reflexão que falamos para vocês, a gente possa, né, ter a consciência de que é preciso fazer algo a mais, né?
A gente, quando ouve falar, né? Vamos para as águas mais profundas, a igreja em saída, diz respeito a tudo isso. E muito mais, né? Que em 20 e poucos minutos é difícil a gente colocar aqui, né? Cabe a cada um de vocês agora, né? Dentro do seu lar, junto, casal, né? Marido e mulher, conversarem para ver como que vocês estão vivendo a fé de vocês. Tá bom? Para encerrar, nós vamos rezar o Magnífica, tá? O poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. A minha alma engrandece o Senhor, exulta meu espírito em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva, doravante as gerações hão de chamar-me de bendita. O poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem. Manifesta o poder de seu braço, dispersa os soberbos, derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes, sacia de bens os famintos e despede os ricos sem nada. Acolhe Israel, seu servidor, fiel a seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós. Nossa Senhora das Famílias, rogai por nós. Fiquem com Deus. Olá, queridos casais, tudo bem com vocês? Nós, o setor A, B e C, os abençoados, estamos aqui para agradecer às equipes 2A, 8B, 7C, que prepararam essa formação para a gente. E nós gostaríamos muito também de agradecer a dedicação do Paulinho, que é nosso apoio técnico, ao casal Paulinho e Gisele. E muito também agradecer de coração a intercessão. Que Deus abençoe cada um. Para finalizarmos essa formação, vamos rezar o Magnífica. O poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. A minha alma engrandece o Senhor, exulta meu espírito em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva, doravante as gerações hão de chamar-me de bendita. O poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem. Manifesta o poder de seu braço, dispersa os soberbos, derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes. Sacia de bens os famintos, despede os ricos sem nada. Acolhe Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido a nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Das equipes de Nossa Senhora, Mãe que acalenta o meu coração. O matrimônio busca a santidade, eis tua vontade, eis minha missão. Sou das equipes de Nossa Senhora que se mostram santos.